Boa noite, seja bem-vindo ao 31º encontro, sim, 31º encontro da Jornada 40. Nós vamos falar sobre derrubar altares do inimigo. Vimos ontem os altares que foram edificados a Deus, os altares que foram colocados por Abraão, o pai da fé, por inúmeras pessoas, por Noé, quando a arca parou, ele já foi lá e já edificou um altar, sobre a prioridade de ter um altar de adoração, sobre deixar a nossa vida aberta para Jesus vir e nós construímos um altar de adoração a Jesus nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa casa, na nossa prática de vida. Mas um altar de adoração, um altar que vai... Nós vimos também o altar de Elias, né? Que é muito interessante nós entendermos que quando edificamos um altar a Deus, é somente um altar que destrói outro altar. Não é a boa vontade. Se um dia você construiu um altar a Satanás, mas eu não achava que era Satanás. Não, mas hoje está sabendo que é. Então... eu fazia aquilo, eu fazia aquelas rezas, aqueles benzimentos, eu fazia aquelas pásicas, coisas lá, mas eu não sabia que eram demônios disfarçados. Mas hoje você está sabendo, então fique sabendo que todas as práticas pecaminosas, elas se tornam altares, aquilo que é abominável a Deus, elas se tornam um altar no mundo espiritual. Então, você querendo, você não querendo, seja uma coisa que seu pai, sua mãe fez, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, lembra da maldição hereditária que a gente falou? Isso tudo pode ter na sua vida altares que o maligno teve autoridade e autonomia de entrar na sua vida espiritual. E um altar, mas eu já fui para a igreja, eu já aceitei Jesus, tudo bem, você foi lá e falou assim, Jesus, me matricula aí no seu time. Aí Jesus fala assim, beleza, matriculo sim, vem para cá, você já está aqui no livro da vida, seus pecados estão perdoados e você tem vida eterna. Agora, vai e não peques mais, vai para um processo de santificação. E aí você começa a sua jornada, a sua caminhada com Jesus. E aí Jesus começa a colocar você em umas situações para você enxergar o que realmente é valor na sua vida. E aí percebemos que muitos de nós temos um Jesus para um favor, para um querer, mas Jesus ele vem e ele toma conta de tudo quando nós deixamos. E quando nós não deixamos, a quem toma conta das áreas da nossa vida, mesmo que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, é aquela entidade espiritual a qual nós submetemos um altar. E aí eu trago uma passagem bíblica para a gente poder ilustrar, porque é um tema complexo, e a minha oração é que o Espírito Santo revele para você, que o Espírito Santo abra o teu entendimento, que o Espírito Santo abra a sua mente e faça você compreender essa palavra no sentido amplo, porque hoje está tirando a venda dos seus olhos espirituais. Com essa palavra, com essa luz que vai ser lançada no mundo espiritual, coisas que estavam no oculto serão desvendadas. Nossa, o que você quer dizer, pastor? Quero dizer para você que os seus atos, que as suas atitudes, que os seus pecados, por mais que Jesus já perdoou, eles carecem da destruição daquele conceito, daquela cultura, daquela prática, daquelas memórias, daquilo que influencia. Aquele demônio que entrou na sua vida, ele tem que ser expulso e destronado da sua vida no nome de Jesus. Por isso que Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei e cearei com ele. E aí, por isso que Jesus diz, quando o inimigo sai, vai por lugares áridos, não encontra lugar, volta com mais 7. Então, é um processo de santificação, é um processo de limpeza. Mas a meditação de hoje é, como foi a minha vida, como é a minha vida, como foi a vida dos meus pais e que tipo de altar espiritual eu posso ter herdado ou eu mesmo posso ter edificado. Ou pior da situação, qual altar do diabo que eu, mesmo dentro da igreja, continuo alimentando. E que eu preciso parar de alimentar, destruir. Agora, um altar não destrói que quebra altar em nome de Jesus. Foi assim que Elias fez? Não. Elias edificou um altar. E o que é um altar? É um altar, por exemplo, de adoração. Quero dar um testemunho de altares que eu, assim mesmo sem saber, a gente passou a edificar e que eles foram quebrando altares de Satanás na minha vida. Então até o final quero dar alguns pequenos testemunhos. Juízes 2, versículo 1 a 5. Vamos ler esse trecho que diz assim:
Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que vossos pais prometi sob juramento. E eu disse: nunca invalidei minha aliança convosco. Deus falando com o povo de Israel. E quando a vós não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derrubareis seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Então, Josué e Caleb não deixaram uma liderança consolidada, não deixaram uma liderança fortalecida sobre o povo de Israel, e o povo de Israel acabou se misturando àquela população que viviam. Veja só, pelo que também eu disse: não expelirei diante de vós, mas eles terão as vossas ilhargas, e vossos deuses vos serão por laço. Então ele falou assim: eu não vou tirar as pessoas, vocês vão ter que expulsar esses deuses, vocês que vão ter que destruir esses altares, vocês que vão ter que derrubar isso daí. Versículo 4: e sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim, ou seja, de choro, e sacrificaram ali ao Senhor. Então Deus mandou o povo de Israel invadir a terra prometida. Josué e Caleb foram lá, fizeram isso, o povo se instalou, beleza, mas acabou se misturando e se contaminando com os deuses. Então a Bíblia relata muitos deuses, falsos deuses, deuses que encantam o ser humano desde que ele veio existir na terra. O próprio Adão e Eva receberam o encantamento da serpente, que era o próprio Satanás, mas Satanás e seu exército de demônios, os demônios de alto gabarito, os demônios de alta, digamos assim, alta patente, se a gente pudesse fazer uma comparação com o exército, eles são potestades, que nós já falamos, e principados, ou seja, eles têm poder e eles são príncipes de determinadas áreas. Falamos também sobre a batalha dos príncipes, né, que é as potestades do bem contra as potestades do mal. Mas agora eu estou dizendo para você que a sua vida, a minha vida, eu falo que porque isso eu vivi, eu fiz isso. A gente tem que reconhecer a nossa jornada. Eu acabei na minha trajetória de desconhecimento a Deus, incredulidade, desconhecimento da Bíblia, construindo altares de idolatria, construindo altares de mamon, construindo altares de práticas que não são condizentes com a palavra de Deus, e isso são altares. E se for pegar os meus pais, os meus avós, e eu vim herdando esses altares. Agora, na minha geração, eu que conhecia Cristo, eu tenho o dever de edificar altar ao Senhor, não me contaminar com esses altares, e ao eu edificar um altar de adoração a Deus na minha vida, na minha prática de vida, esses altares todos serão quebrados, serão destruídos. E essa dinâmica de destruir um altar do mal, elevando um altar do bem, o que é esse altar do bem? É quando eu vou adorar a Jesus de uma maneira mais profunda, adorar a Jesus e edificar ao reino de Deus algo, participar integralmente, me lançar no reino de Deus. Quando eu me lanço nos braços do Senhor, eu estou edificando um altar de louvor, gratidão, arrependimento. Entende como é que nós vamos adorando a Deus, esse altar de gratidão, de arrependimento, de mudança de mente, de transformação, ele vai crescendo, vai se tornando um altar diante de Deus. Eu vou me lançando e esse reino de Deus vai abraçando esse, entre aspas, o altar que eu coloco, e entra em nome de Jesus em todas essas situações. E nós vamos edificando no Senhor um belíssimo altar. E assim diz a palavra também em Romanos 12, 2. Não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a metanoia, é a mudança de mente. Então, eu vou mudar a minha mente ao ponto de estar na presença de Deus, e isso se constituir naturalmente, entre aspas, um altar ao Senhor, e esse altar vai derrubar o altar de Moloque, o altar de adoração a falsos deuses, o altar de prostituição, o altar de lascívia, o altar, enfim, todos os altares de Satanás que eu acabei montando na minha vida e que você montou na sua. Mas eu não, vai vendo pra você ver.
Deixa o Espírito Santo te revelar, mostrar para você, descortinar o mundo espiritual ao seu redor, para você ver se você não tem coisa para resolver. Então, o nosso papel enquanto filho de Deus nessa jornada 40, e eu estou consagrando a Deus essa jornada aqui, todos esses episódios, Senhor, estou te entregando esse altar de adoração, estou te entregando junto com esse meu irmão, junto com essa minha irmã que está aqui, para fazer ao Senhor um altar digno, que essa palavra invada e cresça em nós, e vá destruindo tudo que possa estar no oculto, que o Senhor venha nos revelar. Mais exemplos de altares que facilmente estão nas nossas vidas. Um deles, o mais difícil, é amor ao dinheiro. Então, Mamon, impossível amar a Deus e ao dinheiro, né? Adorar a Deus e adorar a Mamon. Ou vai servir um, ou vai servir outro. É impossível um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Larga tudo que você tem e me segue. Então, são temas que vão sendo tratados sobre o apego às finanças e a entrega, a adoração a Deus. Há pessoas que entram em seitas, fazem trabalhos, fazem despachos, fazem consagrações, fazem uma série de coisas para obter dinheiro. O próprio o próprio Baal, se pegarmos um pouquinho da história de Baal, Baal era um deus que oferecia, por exemplo, a prosperidade na lavoura, nas plantações, o tempo propício, que oferecia dinheiro, que oferecia prosperidade em diversas áreas. Então Baal era um deus forte, um deus que destruía as situações, e Baal colocava essas situações a serviço, e as pessoas faziam suas consagrações a Baal, e esse Baal ainda hoje é adorado, né? Se pegarmos Moloque, o Moloque é um deus, o deus que se ofertavam crianças, se fazia um sacrifício de seres humanos. A Baal também fazia um sacrifício de seres humanos. Então Baal, Moloque, Mamon, são todos deuses, potestades do mal, que direta ou indiretamente nós acabamos fazendo e construindo altares para ele. Nós não sabemos o que tem por trás, às vezes, de uma empresa, de um programa de televisão, de alguma coisa. Por isso nós temos que pedir a Deus discernimento em tudo que nós vamos fazer. Você não sabe o que tem por trás do Halloween, você não sabe o que tem por trás de tantas práticas que tem consagrações feitas a entidades, a potestades que vão atuar e que estão ali. E eles têm poder, viu, gente? Tem muito poder. Não põe a cara com o diabo, que o diabo tem poder, seus demônios têm poderes. Se pegar, por exemplo, na época de Moisés, os deuses do Egito, eles também replicavam algumas daquelas pragas do Egito. Algumas coisas. Então eles têm poder, sim. E entregam, sim. Só que eles cobram a alma. Mas, por exemplo, a pornografia, a distorção de sexualidade, por exemplo, a pedofilia, relação sexual com animais, relação sexual, enfim, toda essa distorção. Existem os espíritos demoníacos de prostituição. Aí podemos entrar pelo homossexualismo, pelo lesbianismo, por tantos temas que pode ser. Então, quais são os altares que você edificou? Altares a Satanás que você edificou. Ah, mas eu não sabia. Não interessa, edificou. O altar não cai se não houver outro altar. Não, mas a minha mãe também não sabia. Não interessa, não interessa. Não estamos criticando a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó. Não estamos criticando você. Mas eu tenho o dever de dizer para você que um altar só é derrubado por outro altar. O altar a Deus. E isso vai apagar. Por isso que o sangue de Jesus te livra de todo pecado. Ontem nós falamos que quem peca é escravo do pecado. E o final dessa escravidão se dá por adoração e obedecer ao Senhor. E é isso que você está fazendo hoje. A própria inveja, a própria cobiça, né? Então a inveja, às vezes é difícil de acreditar que uma pessoa mata a outra, porque ficou se mostrando no Facebook, achou que tinha as coisas, vem brigas, assassinatos, espírito de confusão no trânsito, espírito de morte. Então existem inúmeros demônios que agem na sua vida ou na minha vida por conta de legalidade de altares que no mundo espiritual ainda estão vigendo, ainda estão valendo, ainda é vigência, deixa eu acertar o tempo verbal, está em vigência.
ou seja, está válido, está funcionando, está valendo ainda. Mas mesmo que eu estou na igreja, pastor, mesmo que você está na igreja, porque é necessário fazer a confissão daquele pecado, a quebra dessa maldição. Por isso que eu te convido, vem para o Vida Vitoriosa, para você ter destruição desses altares. Então a terra prometida que ali nós vimos em Juízes, era uma terra para ser alcançada, era uma terra para ser abençoada, era uma terra para ter ali a conquista. Mas a conquista não se deu porque o povo se colocou em direção àqueles falsos deuses. E aí, a idolatria, né? Ah, mas não é idolatria o santinho que eu idolatro, não. Às vezes você idolatra o cônjuge, às vezes idolatra filho, às vezes idolatra tantas outras coisas que você pode idolatrar, mas que no nome de Jesus hoje, você tendo a consciência desses altares de Satanás, você vai começar a sua campanha de oração, a sua busca, a sua consagração, vai pedir, Deus, me revela. Eu ainda tenho na minha vida, quais são os altares que estão valendo na minha vida, quais são os altares que ainda tem na minha casa. E aí nós temos que seguir o exemplo de Gideão. E aí vem Juízes de novo, Juízes 6, do 25 ao 31. Gideão é um homem que é chamado para destruir altar de Baal. Então Deus está chamando você para ser igual ao Gideão. Olha que legal, ser igual ao Gideão, destruir altar de Baal da sua vida. Meu irmão, eu só quero dizer para você que isso daí não é beber, chupar picolé na rua, não. Isso daí não é destruir o altar de Satanás na sua vida. Não é uma atividade de um happy hour, não é um programa de diversões. Isso é uma guerra. E talvez o inimigo vá se levantar contra você e você vai falar assim, acho que eu não consigo, acho que eu não tenho força. Não acredite, porque o inimigo faz esse barulho, faz assim, faz daqueles barulhão, aqueles bichão. Quem não tem fé em Deus, não conhece o Deus que vive, corre com o grito de Satanás. Então eu já estou te dando esse alerta, porque é guerra travada, e é travada no mundo espiritual, e nós estamos no nome de Jesus, e nós somos mais do que vencedores. Agora o nosso altar de adoração a Deus, de guerra, de batalha, tem que ser maior do que aquele altar que um dia você mesmo fez, porque a autoridade que você deu ao inimigo, agora você tem que ir lá e cancelar, tirar da mão dele. E ele não vai querer dar de graça não, ele vai querer dizer, não, se você fizer isso eu te mato. Aí vem as possessões demoníacas, vem o período que a turma vai ficando endemoniada, a gente vai expulsando em nome de Jesus, amém? Mas olha só, Juízes, capítulo 6, versículo 25. Aconteceu, vou ler rapidinho porque é longa essa passagem, mas eu preciso ler porque aqui tem a autoridade sobre Gideão que nós vamos liberar sobre as nossas vidas. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai para saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, ou seja, derruba o altar de Baal. Então, Deus está orientando o Gideão a construir um outro altar, destruiu o altar de Baal, mas construiu outro altar. Então, meu irmão, você vai destruir o teu altar, minha irmã, vai destruir o altar de Satanás da sua vida, mas com um altar de adoração a Deus. A tua jornada 40 já é um altar, toma posse dessa palavra, dando glória a Deus aí. Então, altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Então ele fala, pegar tal boi, o boi de 7 anos, e cortar as madeiras daquele bosque. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte. Eita glória! Nós estamos edificando a ti, a nossa oração. Deus, nós edificamos a ti um altar no cume de adoração das nossas vidas, um altar forte, um altar que o Senhor está montando no mundo espiritual, um altar que o Senhor está construindo no mundo espiritual, num lugar conveniente. Aí vem a palavra, então toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha do bosque que tiver cortado. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Então ele teve a estratégia para não enfurecer o pai dele. E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no novo altar que havia sido edificado. Então foi uma guerra espiritual, uma guerra de altar. E você vai ter estratégia de Deus para destruir esse altar da sua vida. O altar de corrupção, o altar de contenda, o altar desse demônio que tem autoridade sobre você, que cai por terra em nome de Jesus.
Versículo 29. Uns aos outros disseram: quem fez isso? Esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que ele morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Então eles queriam matar o filho de Joás, que é o Gideão, porque derrubou o altar de Baal. Meu irmão, quando você for cutucar nessas vesperos, que são os vesperos que você tem que chegar e dar um tapa com a mão assim, e arrancar e falar em nome de Jesus, você tem que se encher de fé, de autoridade, jejuar, buscar, ter de Deus, pedir: Deus, abre os céus agora, me liberta. Irmãos, se você vê, queridos, é que eu vou falar no testemunho já já, você vai ver que o altar ele é derrubado com as suas atitudes, com a sua atitude, e Deus vai te dar a condição de você colocar e construir um altar na sua vida. Eu já falo como é que é. Então, cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis por Baal? O Joás, o pai de Gideão, falou assim: vocês vão brigar por causa do Baal? Eles vão livrar vocês? Qualquer que por ele contender ainda essa manhã será morto. Joás, velho, macho. Se ele é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Então Joás está desafiando a Baal a proteger o seu próprio altar. Pelo que naquele dia o chamaram de Jeru-Baal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou ao seu altar. Aí a história segue, você vai ver, é linda essa história. E todos os medianitas, amalequitas, os filhos do Oriente se juntaram em um corpo e passaram a acampar no vale de Jezeel. Então o Espírito do Senhor, glória, dá vontade de orar em língua agora aqui, Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e aos abiesritas se juntaram a ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou a ele, e também enviou mensageiros a Aser, Zebulão e Nafta, que saíram-lhe ao encontro. Disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei um velo de lã a ele, e se o orvalho estiver somente no velo, secura sobre a terra, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E aqui é o seguinte: o Gideão está buscando a confirmação se é para ele ir para a guerra. Mas essa palavra, eu vou profetizar agora sobre a sua vida, e você pega essa palavra sobre você. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina. Ou seja, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Deus, eu oro agora e profetizo sobre a vida desse homem e dessa mulher, que esse Espírito do Senhor agora venha revestir esse homem e essa mulher, assim como o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E você, revestido pelo Espírito do Senhor, vai tocar ali o shofar, vai tocar o templo, você agora acabou, agora eu não vou ser mais escravo, e Deus vai revelar. Mas veja só, queridos, ande muito atento, porque Deus dá a oportunidade de você edificar um altar, e você, quando você menos esperar, Deus vai te dar a oportunidade de você edificar um altar. Então, por exemplo, eu no começo da minha jornada, lá em 2008, mais ou menos, 2009, eu fui abençoado com umas coisas que eu fiz, uns trabalhos. Eu falei: Senhor, eu lembro que eu fiz uma oferta, Deus, eu te oferto um templo inteiro. E eu fiz essa oferta a Deus, fiz uma oferta de fé. Na época, eu estava numa situação bem difícil, e aí eu fiz uma oferta. E quando a bênção chegou, eu fui lá e comprei um templo, eu montei uma igreja. Hoje essa igreja está lá no Ministério Põe Vida, lá na cidade de Campo Mourão, e está abençoada e foi doado para eles e ofertado ao Senhor. Outra oferta que eu fiz, eu me lembro que eu falava assim: eu vou trabalhar até os meus 40 anos, a partir dali eu vou me entregar para a obra do Senhor e vou trabalhar o que der. Hoje eu trabalho quase que um meio a meio, esse ano que deu uma apertada, eu precisei dar uma ajudinha na parte de trabalho secular. Mas a partir dos 40 anos eu fui me dedicando mais à obra do Senhor. Então foi uma oferta, sem saber, gente, sem saber, uma coisa que eu coloquei na minha mente: não, eu tenho que ter essa meta. E aí eu fiz a oferta. Daí eu vim morar em Ponta Grossa. E daí eu cheguei ali em Ponta Grossa. Fui roubado. Meteram o revólver lá em mim e roubaram a caminhonete minha. E eu falei: Senhor Deus, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus levou. Se é plano do Senhor, que seja encontrado em nome de Jesus. No outro dia, saí com o Willis, o irmão da igreja lá. Fomos no lugar, achamos a caminhonete já não tinha mais seguro, já tinha toda uma situação aí.
Amém. Achamos a caminhonete no outro dia. Passaram-se 6 meses, eu tinha trocado de carro. 3 bandidos entraram na minha casa, me amarraram, bateram em mim, botaram a família no banheiro, me levaram para o quarto. Eu falei, Deus, vou morrer aqui assassinado. Então ali eu tive a oportunidade, daí Deus me livrou, os caras foram embora, foi uma benção. Outro dia eu conto esse testemunho completo. E aí veio aquele desespero, não, vamos voltar para a cidade, vamos. Falei assim, olha, eu tenho mais temor a Deus do que a qualquer outro bandido ou qualquer situação. Então eu vou permanecer. Nesse momento eu estava edificando um altar de adoração a Deus. Deus me colocou na prova e eu fui aprovado. Sem saber, sem estar premeditado, sem assim, eu vou fazer isso, que eu vou ganhar aquilo. Não tem essas conversas de... É fogo puro, é na guerra mesmo, na batalha travada que você vai edificar um altar do Senhor. Então as decisões da sua vida ou edificam um altar ao Senhor, ou dão força para Satanás, ou edificam algo na sua vida, ou destroem algo da sua vida. Que você hoje possa ser revestido, assim como Gideão foi revestido, de poder, e você identificar no mundo espiritual que esses altares precisam cair. Você vai destruir eles com uma conduta de adoração. Não é que eu vou para a igreja segunda, quarta, quinta, sexta, não é isso. É que quando Deus der oportunidade de uma decisão difícil, de um momento difícil, de você se posicionar em Deus, e você estará levantando um altar ao Senhor. E sabe o que vai acontecer com Baal, com Mamon, com espírito de morte, com escravidão espiritual, com espírito de engano? Eles vão cair e ter que sair da sua vida em nome de Jesus. Por isso eu profetizo sobre você o livro de Juízes, a palavra de Juízes, no capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu o Gideão. O Espírito do Senhor vai revestir você e você vai vencer a batalha, vai destruir todos esses altares que infelizmente estão na sua vida, e o que o Senhor Jesus vai estar presente te ajudando a limpar isso tudo. Receba essa palavra da parte de Deus em nome de Jesus. Amém.